Você vai ouvir uma mensagem de vida gravada no estúdio Torre Forte, uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Novamente, ele manda pragas para que Faraó então ceda, para que Faraó então determine, autorize o povo a sair daquele lugar. Se você acompanhar as escrituras, no livro de Êxodo, no capítulo 8, versículo 27 e 28, também está dizendo assim, Moisés dizendo, deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos mandou. Diz Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, tem uma condição, saindo, não vades muito longe. Faraó, representando aqui o diabo, ele está autorizando o povo a sair, mas com uma condição de não ir muito longe. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês não saiam da minha visão. Não vá muito longe. Eu quero que vocês podem ir para a igreja, mas vocês não precisam ficar orando muito ou jejuando muito. Não vá muito longe. Também não precisa glorificar muito ao seu Deus. Não precisa falar em línguas. Não precisa participar de vigílias e orar no monte. Não precisa se batizar. Não precisa conhecer muito a palavra de Deus. Não precisa se revestir muito desse poder. Ele está dizendo assim, não vá muito longe. Não dê grandes ofertas. É isso que Faraó está dizendo. E está falando ainda hoje para as famílias. Vocês podem ir para a igreja, mas fique sentado. Não vá muito longe. Não precisa erguer as mãos, glorificar a Deus. Todas essas coisas o Faraó está dizendo. Eu quero manter ainda uma administração sobre vocês. Não vá muito longe. É isso que ele está pedindo. E Deus diz totalmente diferente, né? Ele diz para orar sem cessar. Ele diz assim que para vencer certas guerras nós temos que jejuar. Deus nos orienta tantas coisas diferentes. Ele diz assim que eu quero tirar você e a sua família, eu quero salvar. Porque no livro de Atos 16, 31 ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Assim que ele está dizendo. E quando o Faraó diz para não ir para a igreja, que você pode sacrificar em casa mesmo, adorá-lo em casa, então Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele está dizendo que nós temos que congregar, nós temos que manter junto com as ovelhas, com o rebanho, nós temos que ter alguém que nos dê a cobertura espiritual, para que quando vier o lobo, então dificultar cada vez mais. Você, uma ovelha sozinha, é muito perigoso. É fácil de um lobo te arrebatar. Ou o leão, representando o próprio Faraó, o próprio diabo. Fique junto, fique com o rebanho. Tenha uma cobertura espiritual. Tenha alguém que te cubra, ou a própria igreja, ou o rebanho, que te dê condições de se safar no momento da crise. E assim Satanás ele vai colocando condições para que você não adore o Deus. Depois de mais 4 pragas que Deus manda, para que Faraó amoleça o coração, para que Faraó tome decisão em favor do povo hebreu, povo de Deus, então Faraó chama novamente Moisés para negociar. Então no livro de Êxodo também, capítulo 10, versículo 8, ele diz assim, vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Faraó, o próprio diabo, ele está dizendo assim, vocês podem servir a Deus, eu não consigo mais, por causa dessas pragas, eu não consigo mais segurar vocês, mas eu quero saber quem é que vai sair. Moisés responde no versículo seguinte, dizendo assim, temos de levar todos, jovens, velhos, filhos e filhas, ovelhas e bois,
porque nós vamos celebrar festa ao Senhor. Nós precisamos ir, todos nós queremos que a família inteira sirva ao Senhor, para cumprir aquela palavra que o Senhor disse, que fala também em Josué, capítulo 24, dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Moisés recebe essa autorização parcial. Ele está dizendo, Faraó, no versículo 11, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. Eu libero só os homens. Ou então ele está dizendo, eu libero só um da família. Nós notamos no nosso ministério que nem sempre, ou quase sempre, a família inteira não se dobra ao Senhor. Às vezes às vezes duas pessoas da família é que se convertem, é que sai do Egito, sai da escravidão, mas não toda a família. É muito raro. Faraó está dizendo assim, só os homens vão. Por quê? Porque quando um só vai para Jesus Cristo, vai para a igreja adorar o Senhor, dificulta aquela pessoa de servir ao Senhor. Aquela pessoa fica à mercê das intempéries, né? Toda a sua família vai ficar contra ele, dizendo, por que ir tanto na igreja? Por que está lá no pé do pastor? Por que ir todos os dias ao culto, à reunião de oração, às células, aos encontros? A família fica cobrando daquela pessoa. Em casa tem seus filhos, às vezes netos. E a pessoa não serve a Deus com tranquilidade. Satanás quer que uma pessoa só vá para a igreja, porque ele ainda espera que toda a família ainda convença aquele de ficar em casa. Então, esta é a intenção de Satanás. Essa é a intenção de Faraó, que não quer liberar ou libertar. Ainda falando do mesmo livro, no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 24, depois da 9ª praga, porque o total das pragas foram 10. E numa mensagem breve, então vou falar de todas essas pragas do Egito, as 10 pragas, e você será muito edificado quando você souber por que Deus enviou as 10 pragas. Então, no versículo 24, de Êxodo capítulo 10, Faraó disse a Moisés, vão, podem ir, e preste culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois. Deixe aqui somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Moisés contestou, dizendo, tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios, que ofereceremos ao Senhor. Nenhum casco de animal será deixado. Nenhum casco do animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor. Lembra quando dissemos que o pedido de Moisés o pedido de Deus a Moisés é para que eles caminhassem 3 dias rumo ao deserto para depois sacrificar. Essa palavra está dizendo que Faraó, o diabo, ele permitiu que toda a família saísse do Egito, mas com uma condição de que seus animais, seus bens materiais ficassem no Egito. Porque ele queria ainda administrar sobre os bens, para que o povo de Deus no deserto fosse um povo pobre, um povo que não conseguisse adorar a Deus. Porque a adoração a Deus são com sacrifício, com as ofertas. E Moisés e Arão contestaram. Disseram, nós vamos sair com tudo isso. Faraó, então, estava libertando com essas condições. O que Deus está falando conosco nessa palavra é que para você agradar a Deus, fazer sacrifício a Deus, você precisa ter bens materiais também. Faraó não quer que você
oferte ao Senhor, que você dizime na sua igreja, porque Ele sabe que a adoração com os seus bens materiais te leva você a uma situação boa, excelente, na área material. Você não pode adorar a Deus sem nenhum custo. Se você observar no livro de 2 Samuel, capítulo 24, e versículo 24 também. Davi, o rei Davi, ele foi até uma região, a pedido do próprio Deus, para erguer um altar e fazer ali o sacrifício de animais. Velho Testamento, ele estaria então adorando a Deus. Quando ele chegou naquela região, ali um líder ofereceu a Davi os animais, a lenha, todas as condições gratuitamente. Ele disse: você pode usar, nós temos bastante. A resposta de Davi foi: eu não posso oferecer a Deus, fazer um sacrifício a Deus, uma adoração a Deus, sem nenhum custo. Mas eu vou comprar essa terra, os animais e a lenha. Vou fazer um altar e adorar a Deus. Não há possibilidade de adorar a Deus sem sacrifício. Isso que o faraó está querendo. Que vou libertar a sua família, mas não te libertar da escravidão, da miséria. O faraó vai segurar o máximo para que você não faça isso. Não sacrifique a Deus. Não preste uma adoração perfeita ao Senhor. Essa é a mensagem. Então gostaria que você tivesse no seu coração que Faraó, representando aqui o diabo, ele dá conselho. Todos esses conselhos que nós vimos aqui, para que o povo não saísse do Egito, ele também está fazendo para você, para sua família. Ele está dificultando essa liberação. E Deus, ele continua mandando pragas para enfraquecer ele, para deixar você e a sua família sair da escravidão. Que pragas são essas hoje? As orações. As orações enfraquecem Satanás. As orações enfraquecem as suas investidas, as suas estratégias. A oração, por isso que você deve ficar na igreja. Porque a igreja leva você a orar, a jejuar, nos ensinamentos e no dia a dia e na sua convivência. E Faraó, ele vai ficar perturbado, porque as orações vão enfraquecer ele e ele vai deixar a sua família sair com todos os seus bens. Então nós observamos que Faraó, ele não teve como segurar. E vemos depois que Faraó liberou também os animais. E além dos animais, ainda ele ofereceu, depois da 10ª praga, ofereceu ainda ao povo ouro, prata, vestes, alimentação, tudo que o povo pediu. Então Faraó liberou para que o povo saísse logo daquela terra, por causa da peste e por causa da espada, que foi dito no primeiro texto que nós lemos. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br